Olá, amigos e amigas da TV Cidade. O Cidade Esporte desta semana está para lá de especial. Ao meu lado, um cara que é historiador esportivo do futebol paraibano, criador da Associação Causos e Lendas, Serpa de Lourenço. Serpa, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje no Cidade Esporte. Serpa, como é que começou essa paixão para historiar o futebol paraibano? Pedro Paulo, é sempre uma satisfação estar aqui com você, atender os seus convites para falar sobre o nosso futebol aqui na TV Cidade. Essa paixão comecinho da década de 70, 71 mais ou menos, logo depois do Brasil ter sido campeão do mundo, né, tricampeão, e eu frequentava muito o campo do Botafogo, que naquela época funcionou onde hoje é o Espaço Cultural, e o DED, a Vila Olímpica, lá no bairro dos Estados. Então, meu irmão jogava no juvenil do Botafogo, eu ia assistir os treinos do Botafogo. E, Pedro, eu também faço parte de uma geração que não havia o divertimento que há hoje. A gente não tinha celular, a gente tinha shopping center, a gente tinha cinema no centro da cidade e campo de futebol. Então, em cada casa tinha uma bola de couro, em cada bairro tinha um campinho para a gente jogar. Essa paixão surgiu daí, entendeu? Essa vivência, esse dia a dia com o nosso futebol. E aqui, Estádio da Graça, onde a gente se encontra nesse exato momento, Almeidão e Estádio Olímpico, que é a Vila Olímpica Paraíba. 3 histórias do futebol, principalmente de João Pessoa, e tem muito a se contar, né? Tem. Aqui o Leonardo Vinagre da Silveira, né, que é uma homenagem a um ex-goleiro de futebol da seleção paraibana, um grande atleta, tá certo? Pouco pesquisado na internet. E a Graça foi inaugurada na década de 40 e prestou grande serviço ao futebol profissional. Hoje está mais para o amador, né? Mas isso aqui já foi o palco principal do nosso futebol. O estádio Leonardo da Silveira, que a gente chamava a popular Graça, né? Aqui ela foi construída na época numa localidade que se chamava Fazenda Graça, que pertencia à pedreira lá embaixo, a fábrica de cimento. Então, ela pegou essa denominação, tá certo? E o DED, como você falou, que era o Estádio Olímpico do Boiçol, salvo engano, inaugurado em 1959, ele trouxe a visão de um campo realmente, vamos dizer assim, oficial, com bons refletores e com aquela pista olímpica, tá certo? Por exemplo, a Graça não tinha, talvez, eu acho que nem tem ainda hoje, túnel, tá certo? O Olímpico tinha. Então, a cabine de imprensa já era maior, né? E a gente passou a ter jogos mais, vamos dizer assim, mais importantes, mais históricos, justamente naquela Praça do Esporte, que foi inaugurada mais ou menos em 59. Ali a gente pode citar, Pedro, Pelé jogou 2 vezes. No Estádio Olímpico. No Estádio Olímpico. José no Américo, era o José Américo de Almeida, sem o filho, né? O filho já é o Almeidão. Pelé jogou 2 vezes naquela Praça do Esporte. Jogou em 69, quando fez o 999 gols, né? Muita gente insiste que o Milés veio aqui, não foi lá no Maracanã, tá certo? E grandes jogadores surgiram ali, naquele campo. Então, e aqui na Graça, Garrincha jogou também. Garrincha. O fato interessante de Garrincha, porque eu tive o prazer de estar naquela noite, né? Ele estava fazendo, era uma espécie de uma excursão por todo o Nordeste, que a gente chamava naquela época caça-níquel, entendeu? Ele precisava de uma aposentadoria e ele rodou o Nordeste todinho. Em cada clube desse, que ele chegava na cidade, olha, Garrincha na Paraíba jogou em Cajazeira, jogou em Sousa, jogou em Patos, jogou em Campina Grande e jogou em João Pessoa. Isso assim de cabeça eu estou lembrando. Aqui foi em 1973. O Botafogo enfrentou o Maguari do Ceará. E eu estive aqui nesse jogo, o Garrincha jogou só o primeiro tempo, já estava fora de forma, mas era uma alegria para a gente. Por quê? Porque a Paraíba nem campeonato brasileiro disputava. Então a gente vivia no campeonato paraibano, que na época tinha 4 turnos,
tinha que ter o calendário do ano todo, tá certo? E amistosos contra os times de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, Ceará, e esporadicamente em clube do Sul, quando aqui passava. Qual campeonato marcou época e foi o mais injusto do futebol paraibano? Olha, futebol é uma caixinha de surpresa. Muita. Né? A gente não pode até assim dizer, esse time era para ter ganho, esse time fez tudo, esse time chegou próximo. Eu tenho vários campeonatos, por exemplo, que o Botafogo era para ter sido campeão, o Alto Esporte. Né? Não vou citar ano, não vou citar questão assim de arbitragem, de forças ocultas. Forças ocultas. Entendeu? As forças ocultas do nosso futebol. Mas isso faz parte da história e da cultura brasileira. Né? Mas tivemos vários campeonatos que, vamos dizer assim, o vice-campeão era para ter sido campeão. A gente vai para um breve intervalo, na sequência tem mais Serpa de Lourenço falando sobre a história do futebol paraibano, que passou aqui pelas principais praças da capital paraibana. Fica aí que o Cidade Esporte volta já já. Voltamos com o Cidade Esporte, ao meu lado, Serpa de Lourenço, cara que gosta muito do futebol paraibano, tem história para contar. Serpa, ao longo dos seus 33 livros sobre o futebol paraibano, histórias do sertão, da capital, a política sempre influenciou o futebol paraibano? Sempre, sempre. A política, ela anda lado a lado com a história da humanidade, né? Então, ela não iria se ausentar no futebol, tá certo? Várias vezes ela ajudou e muito, e outras vezes ela atrapalhou. Teve gente que se aproveitou do futebol? Muita gente que se aproveitou e ainda se aproveita, né, para uma futura candidatura. Agora, por exemplo, o lado positivo da política no futebol, vou citar aqui um exemplo que para mim é uma coisa fantástica. O campo, o estádio, ia ser feito em João Pessoa. A política, se você pegar os jornais da época, principalmente os representantes da Serra da Borborema, fez lá do Campina Grande. Não, fez dividir o campo em dois. Olha, o que vai ser feito em João Pessoa não é defendendo Campina Grande, mas a cidade merecia. Inclusive, naquela época, o Campinense era até campeão do estado. E foi o primeiro clube a representar a Paraíba no campeonato nacional. Estava mais forte que a capital. Em 1975, estava mais forte que a capital. Então, a política conseguiu, através dos seus representantes, mostrar ao governador que era preciso fazer 2 praças de esporte. Mesmo que dividisse uma grandona e fizesse 2 médias, tá certo? E assim foi feito. E Cajazeiras? Hein? E Cajazeiras? E João Pessoa e Campina Grande. Depois se fez o de Cajazeiras. Já foi o Wilson Leite Braga, né? Uhum. Foi no governo dele. O futebol paraibano evoluiu dentro das competições organizadas pela CBF. O que falta para os clubes paraibanos terem mais destaque nacional, principalmente comparado aos nossos irmãos nordestinos, aqui mais próximos de João Pessoa? Olha, o futebol da Paraíba, ele vem progredindo. Agora, não nos passos que a gente esperava que acontecesse. Muita coisa ainda trava o nosso futebol. É a falta de profissionalismo de muita gente, tá certo? Essa que é a realidade. E a falta de planejamento. Tudo é feito para hoje. Não há um planejamento. Olha, vamos ganhar o Paraibano, depois vamos para a Série C. Da Série C a gente vai passar para B. Não há um planejamento... médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Entendeu? Tudo no nosso futebol é para onde? Inclusive os treinadores são demitidos da noite para o dia. Né? Eles não conseguem fazer um trabalho, desenvolver um trabalho. Outro aspecto que eu sinto muito no nosso futebol é os grandes clubes não trabalharem a base, como trabalhava antigamente. Você vê aí que acho que a última Copinha em São Paulo, você não encontrou nenhum time do 13, do Campinense, do Botafogo. Tá certo? Então, antigamente se trabalhava muito a base. Isso rende para o clube. Mas, de todo jeito, houve um progresso. Hoje o Botafogo tem a maravilha do contorno. Que agora é SAF. Né? O Souza está fazendo um CT... Sobre aproveitar bem o dinheiro da Copa do Brasil.
E eu tinha e tenho um grande medo com relação ao Souza, para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, Confiança de Sapé, Santa Cruz de Santa Rita. Ganharam 2, 3 títulos. O presidente foi embora e não ficou nada. Os dois estão aí, sem calendário, sem campeonato de primeira divisão. Né? O Confiança retornou agora. Então, na hora, eu acho que na época era João Márcio que estava comandando lá. Então, Aldeone, ele tem que trabalhar de uma forma, dentro desse planejamento que eu falei, a longo prazo. E quando sair, deixar uma herança boa, positiva. Que eu acredito que tem ficado mesmo. Agora, na sua opinião, ao longo do tempo, quem foi ou quais foram os jogadores da Paraíba que tiveram grande destaque em cenário nacional e internacional? Para você. Eu tenho vários, né? Eu vou começar com o Mazinho. A turma diz, não, o Mazinho começou no Vasco. É porque eles não sabem a história. O Mazinho que foi de Santa Rita, Copa Rita, 94. O Mazinho jogou no Santa Cruz e ainda jogou por um time de João Pessoa. Não sei se foi o Alto ou foi o Santo Teré, com outro nome. Porque ele não tinha idade. Eu não sabia dessa. Entendeu? Mas Mazinho chegou a disputar campeonato paraibano. Eu conversei com ele esteve aqui, a gente tomou um cafezinho lá no shopping, no Meg Shop. E ele disputou, não só pelo Santa Cruz, como também, eu acho que foi o Santo Tereré, um time daqui. Uhum. Então, Mazinho para mim foi um grande nome do nosso futebol. Agora... Júnior? Hein? Júnior. Que hoje joga no Flamengo, já foi no Flamengo, comentarista? Também. O problema de Júnior é que Júnior não jogou em nenhum time da Paraíba. Né? Eu sempre digo, quando o cara foi lançado, saiu daqui. Entendi. Entendeu? Eu tenho um que para mim, eu sou até suspeito, porque todo ano eu arrumo uma forma de homenageá-lo. E ele surgiu aqui nesse campinho. Aqui ele é chamado como Cício, que era Cícero Ferreira. Cícero Ferreira foi para o Botafogo em final de 69, saindo do União de Costeiro, que era um time do jornal União, saindo do União aqui de Costeiro. E no Botafogo ele mostrou que era bem acima da média. Foi para o Cruzeiro de Minas Gerais, né? Jogar ao lado de Tostão, de Seu Lopes, Piazza, Raul, Natal, Boroni, só cobra. 8 meses lá. Por problemas contratuais não deu certo. Retornou para Paraíba, entendeu? E logo em seguida foi para o Santos de Pelé. O técnico do Santos chegou a botar Edu, que era ponta esquerda do Santos e da seleção brasileira, para a ponta direita para Ferreira entrar na esquerda. Isso ele com 20 anos de idade, um garoto. O cara era bom, eu tive o prazer de vê-lo jogando e hoje sou amigo dele, sou um particular amigo dele. Então, eu tenho o Ferreira como... Até ele dizia assim, Serpa, Pelé era o rei. Quem jogava ao lado era príncipe. Ele, na humildade dele, ele sempre citou isso aí. Entendeu? Então, e outros jogadores, né? Hulk fez bonito lá fora, mas ainda jogou aqui, na escolinha do Campinense. Entendeu? E outros que foram surgindo aí, dessa nova geração, mas que não tem assim uma ligação grande com os nossos clubes. Eu me lembro também aqui Marcelinho Paraíba, Carlinhos Paraíba, também passagem aqui no futebol paraibano, destaque, Fábio Bilica, né, seleção brasileira. E no exterior fizeram nomes. Né? O Marcelinho Paraíba, eu assisti muito o pai dele, Pedrinho Cangula, jogando aqui na Graça. Ele defendeu 13, não foi uma época? Hein? Defendeu 13, né, uma época? Já, mas já estava... fim de carreira. Ele é daquele time do Campinense que ganhou o Mistão em 70, ganhou o Paraibano em 71, 72, 73 e 74. Ele era centroavante, não tinha estatura, mas o zagueiro podia bater como fosse, que naquela época se batia muito, né? Hoje qualquer coisa é falta. Podia bater como... E ele ia com raça e fazia gol. Maravilha. A gente vai para um breve intervalo, no próximo bloco tem o terceiro bloco com ele, Serpa de Lourenço, contando mais histórias do futebol paraibano aqui para você, na sua TV Cidade. E eu vou deixar uma pergunta para ele, mas você só vai me responder no próximo bloco. A mídia ajudou a subir o futebol paraibano? Segura, você vai saber já já.
Voltamos com o Cidade Esporte, ao meu lado, Serpa de Lourenço, contando um pouco mais da história do futebol paraibano aqui no Estádio da Graça, Almeidão, Vila Olímpica Paraíba. Ô Serpa, e a imprensa fez diferença para subir o nome do futebol paraibano? Pedro, você tocou num assunto muito importante. Eu acredito até que a sociedade ela não agradeceu, não agradece os relevantes serviços prestados pela imprensa paraibana. Quem sempre levou o torcedor ao campo foi a imprensa. Eu, quando era garoto, eu me lembro que a Tabajara mandava um cronista para o viaduto Damaso Franco. O jogo era às 16 horas, 10 horas da manhã, tinha um cronista lá, entrevistando as pessoas, motivando as pessoas, entendeu? Aquela jornada antiga de futebol que tinha na Tabajara, meu dia, Marcos Aurélio já estava com arquivos de recordação, entendeu? Era coisa fantástica. E a gente ia escutando aquilo, esperando da hora de ir para o campo. Criando clima. Criando o clima, entendeu? Eu vejo que hoje, até o setor que era destinado para a imprensa no Almeidão não existe mais. Eu acho um absurdo, entendeu? Lá tinha uma placa reservada exclusivamente para os profissionais da imprensa. Porque o jornal, que hoje não existe mais O impresso, entendeu? As rádios e depois chegaram os canais de televisão. Então, era uma resenha de manhã, era uma resenha de noite nas rádios, levando o torcedor. A gente não perdia aquilo ali. Então, graças à imprensa, a gente ia para o campo, a gente tinha as notícias, tem as notícias quentes na hora, entendeu? Hoje, através da internet, né? Então, eu acho que o poder, a importância da imprensa deveria, inclusive ser mais reconhecido pela sociedade paraibana. E agora uma pergunta, não só quanto ao historiador, estudioso, mas também ao cara que é o diretor, já foi diretor do Botafogo. O Botafogo realmente é o maior clube da Paraíba? Ou isso é discutível? Olha, eu sou bastante suspeito para falar, porque meu coração é do Botafogo, desde menino. Na minha casa eram 6 irmãos, todos 6 botafoguenses. Hoje somos 3 já estão no céu, mas todo mundo torcedor do Botafogo. Eu tenho certeza, posso usar esse termo assim, que o Botafogo é a maior equipe do nosso estado, tá certo? Agora, eu tenho um respeito muito grande pelo Campinense Clube, e vou lhe dizer por quê. O Botafogo em 30 já disputava o Campeonato Paraibano, né? O Campinense começou a disputar profissionalmente a partir de 59. E veja a quantidade de títulos que o Campinense tem. Então, quando o negócio é levado a sério lá em Campina Grande, tá certo? O Campinense, ele tinha time imbatível. Ele é o único ex-campeão da Paraíba, né? E na década de 70 ele foi tetracampeão. 71, 72, 73, 74. Eu tenho um respeito muito grande. Agora, no geral, o Botafogo é o maior time da Paraíba. E você pode ir em outros estados e a primeira pergunta que ele faz, e o Botafogo? Quando alguém de lá gosta de futebol, tá certo? Pelo menos no ranking da CBF, o Botafogo é o melhor colocado entre os clubes paraibanos, né? Eu deixando a paixão de lado, olhando os dados, olhando a Números. número, entendeu? O Botafogo é a maior equipe do nosso estado. E a história do futebol da Paraíba é romantizada ou ela é realmente mal contada? Ela tem as duas coisas. Tanto é romantizada como é mal contada. Você vê que eu me baseio muito no livro A História do Futebol Paraibano, de Valfredo Marques. Ele lançou esse livro no começo da década de 70. Ele tinha tudo para fazer um almanaque, um grande livro, porque ele foi presidente da federação por vários anos, entendeu? Mas ele ficou apenas em destaques. Houve uma reunião em tal canto, só citando pequenos dados.
para você hoje ter um conhecimento do futebol paraibano de uma forma geral, você tem que ver a história do futebol de Cajazeiras, de Reudesman Lopes. Você vai para o nosso amigo lá de Patos, que tem a história do futebol de Patos. Você vai para Campina Grande e vai encontrar livros de Zé Santos falando sobre a história de Campina Grande. Quando você junta isso, fica mais fácil, tá certo? Agora, tem muita coisa que foi aumentada, foi criada e é como entra no domínio popular. Né? A pessoa vê que foi Frei Caminhão, Frei Damião, e lá na frente diz que foi Frei de Caminhão. E a coisa assim vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Entendeu? Mas a história é rica, é bonita, é bacana a história do nosso futebol. E como a gente pode preservar a memória, principalmente para essa nova geração, diante de tantas coisas, fatos, né, rápido que vem chegando, para essa geração, como é que a gente pode preservar a história do futebol paraibano? Você e a TV Cidade já estão fazendo isso. Quando eu venho para um encontro desse, um bate-papo desse, eu venho com essa alegria, porque a minha pequena contribuição estou dando. Para finalizar, há personagens no futebol paraibano que foram super valorizados e outros injustiçados dentro da história? Com certeza, com certeza. Isso também faz parte da sociedade, né? Determinadas pessoas têm um potencial muito grande e não são aproveitadas. E outros têm um potencial médio e conseguem. Eu cito até um exemplo aqui muito grande. Ele é um ídolo meu, gosto do futebol dele. Para mim ele foi um craque. Mazinho foi para a Copa. Mas a posição era de Raí. Raí não deu certo. Deu certo em tudo que era jogo, que era campeonato. Naquela hora... Mazinho apareceu. Aí Mazinho tudo. E faz o gol, participa do gol com... Entendeu? Isso aí, então, são coisas que às vezes a gente nem explica, né? Aí nós vamos encontrar em 69 Nininho recebendo a faixa de bicampeão paraibano com 23 anos de idade. O Vasco atrás dele, o Santos de Pelé, entendeu? Era jogador do Botafogo, um craque. 10 dias depois de receber as faixas contra o Santos de Pelé, ele vai fazer uma simples cirurgia de hemorroide. Naquela época não se fazia esse teste anafilático, essas coisas tudo. E ele faleceu na mesa Que coisa. Com 23 anos, quer dizer, ele tinha um futuro Impressionante. Enorme pela frente, né? Odon Marques da Rocha, foi meu campista do Botafogo, aqui da Paraíba. Batei pro Vasco, pro Santos. O cara brincava com a bola nos pés. E outros aí que a oportunidade não chegou como deveria. Tá aí, falamos com ele, Serpa de Lourenço. Muito obrigado pela sua presença aqui no Cidade Esporte, por abrilhantar. E fica espaço aberto para suas considerações, Serpa. Pedro, eu fico muito feliz com um convite desse, entendeu? É um pequeno reconhecimento ao nosso trabalho e grande ao futebol da Paraíba. Então, vocês estão documentando, vocês estão preservando a história do futebol da Paraíba. Então, todas as vezes que vocês precisarem, Serpa de Lourenço estará às ordens para conversar, trocar ideias, como a gente está fazendo hoje. Um dia muito gratificante. Tá aí, falamos com ele, Serpa de Lourenço, historiador, criador da Associação Causos e Lendas, desportista, escritor do futebol paraibano. E você ficou por dentro de toda a história, aqui um pouquinho mais, né? Dentro do futebol paraibano ao longo dessas edições do estadual. Na próxima semana estaremos juntos neste mesmo canal, neste mesmo horário, trazendo mais informações para vocês. A todos, nosso abraço e bola para frente. Tchau!